Olá, eu sou Daniele Pinheiro, psicóloga, mestre em psicologia, e hoje eu vim falar para vocês sobre fobia. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para assistir às próximas notificações dos próximos vídeos. Fobia é considerado um transtorno de ansiedade. Diferente da ansiedade, que é algo mais generalizado, a fobia tem um objeto focado, tem uma direção. Existe uma ansiedade a partir do estímulo de um objeto, tá, específico. É um tipo de medo, mas também não pode ser considerado medo, porque o medo, como eu já falei, é uma emoção, falei em outro vídeo, ele é uma emoção e ele é coerente com o ambiente. Eu tô com medo de alguma coisa, de estímulo que veio do meio externo e eu preciso me proteger. Esse é um medo funcional e tá ok. A fobia é um medo exagerado, é um comportamento psíquico exagerado. Então eu tenho um medo desproporcional, ele é muito exagerado, ele é muito grande, ele não corresponde com aquilo que está acontecendo. Por exemplo, no caso de uma aranha. Eu vejo uma aranha, e não vou colocar aqui uma aranha assim que é venenosa, e mesmo que seja venenosa, né? Mas uma aranha, e você fica com medo que aquele inseto ele vai fazer algum mal, que ele vai te atacar, que não vai ter jeito, que você pode até morrer. O ato só de olhar já causa arrepio, taquicardia, sudorese, tremor. É uma coisa assim que você paralisa, pode paralisar, congelar, crise de choro. Tudo isso fica muito exagerado. Então, ele não é proporcional. É diferente de você olha uma aranha, ela é venenosa? Ok. O que eu posso fazer para lidar com aquela aranha venenosa? Se a aranha não for venenosa, eu simplesmente lido com ela de outra forma. Então, é diferente, né? É um medo que é proporcional, né? No caso dessa emoção. Já na fobia, é tudo muito exagerado e sem sentido. É quando eu gosto de que a gente possa utilizar, né, essa questão do sentido, quando você vê ao seu redor. As outras pessoas ao seu redor se comportariam da mesma forma diante daquele estímulo? Se não, tem um exagero ali. Então, hoje a gente vai estar falando... eu queria também lembrar para vocês que o transtorno de ansiedade, ele é um dos sintomas, né, uma das doenças emocionais mais... que afeta a maior quantidade de pessoas. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, 3,6% da população mundial sofre de algum tipo de transtorno de ansiedade. Nisso engloba vários, né? Transtorno de ansiedade generalizada, vários transtornos, né? O pânico. Então, esse é o número geral. E no Brasil, 9,3% da população sofre também de algum tipo de ansiedade. E nesse vídeo a gente vai se concentrar nessa ansiedade, nesse transtorno de ansiedade que é chamado de fobia. E aqui nós vamos estar falando sobre 3 tipos, que são os mais comuns. A agorafobia. A agorafobia é um transtorno de ansiedade que está vinculado ao ambiente que a pessoa está. Então ela não se sente segura ou confortável quando ela sai do ambiente que ela está. Então ela fica sempre dentro de casa, porque ali ela tem um controle, ela sabe o que está acontecendo, ali ela pode, ela tem domínio do espaço. Se ela pensa em sair, aquele ambiente externo ele é muito ameaçador. Ela não se sente segura ou confiante o suficiente nas suas próprias habilidades de conseguir se relacionar com o que vai acontecer. Então ela prefere o ambiente protegido do seu ambiente conhecido, da sua residência, do seu quarto, da sua casa. Então, até lembrar que o cérebro tem uma função de generalização. O que às vezes a gente começa, não vou sair do meu prédio. Aquilo pode ganhando um espaço mais restrito, que vai falando também da dinâmica psíquica da pessoa, e ela fica, eu me sinto segura no meu prédio. Ou eu fico segura no meu bairro. Eu fico segura na minha casa, no meu quarto. Conforme ela vai restringindo, ampliando esse ambiente que ela se sente segura, isso vai falando também da dinâmica psíquica e emocional que ela tem. E conforme o terapeuta vai ter que trabalhar de uma direção ou de outra.
Nós temos também a fobia social, né? E aí eu vou até pegar, né, a questão do que o Freud traz pra gente, dos 3 maiores medos, né? O que mais aterroriza o ser humano, que é esse medo, um deles é o medo da relação com o outro. Então, assim, esse medo, ele faz parte, né, dos 3 maiores sofrimentos, segundo o Freud. E nós temos a fobia social, que fala de uma pessoa que tem uma dificuldade de lidar com esse social, de se relacionar. E aí vai depender da gradação, o que ela é possível para ela. Tem pessoas que só conseguem ficar ocupando funções. Então, por exemplo, a pessoa é mãe, a pessoa é pai, então ocupa aquelas características daquele lugar, então ela só tem aquela função. E o que deixa ela muito desesperada é estar num ambiente sem função. Então ela não está trabalhando. A boa é essa, né? Porque assim, pessoas que, por exemplo, em reunião de pais, já que eu peguei essa reunião, esse conceito, né, de pais, a pessoa sempre tem que estar trabalhando. É aquela pessoa que está ajudando, aquela pessoa que está sempre ocupando o lugar, o vazio, para que ela tenha o que fazer. Entendeu? Senão, ela fica desconectada. E se ela fica desconectada, ela não tem um script. Quando a gente tem uma função, um lugar, a gente sabe o que a gente tem que fazer. Quando a gente não tem, a gente precisa se conectar. E isso dispõe de uma energia interna de você conseguir ouvir, se expor, se falar, trocar. Isso requer uma disponibilidade interna diferente. Então, muitas pessoas se protegem em lugares, em funções, em papéis profissionais, papéis sociais, e se prende naquele modelo. É uma forma de proteção para evitar essa conexão. Nos casos mais graves, são pessoas que realmente se isolam e não têm relação, têm dificuldade de ter relacionamentos afetivos, amizade, pessoas que às vezes não têm nem amigos, né? Essa quantidade de muitos amigos, poucos amigos, tem a ver com a habilidade de conexão social, né? Da fobia social. Aí vai depender de cada caso e dessa gradação, como eu estou falando. E temos o caso das fobias específicas, são as mais conhecidas, né? Medo de elevador, medo de avião, medo de aranha, medo de barata. Isso são fobias específicas. Então, aquele objeto está vinculado a alguma coisa que aconteceu na vida da pessoa em determinado momento, e aí ela generalizou. Nesse caso, ela focou, criou uma especificidade. E eu falei que ela generalizou, não. Aqui, na verdade, ela criou uma especificidade. Ela pegou aquela situação ampla que aconteceu e focou num objeto. Então, aquele objeto, ele representa várias coisas que causam uma ameaça interna a ela, e ela direcionou aquela fobia específica. E quais são os sintomas? Já falei no início do vídeo alguns desses sintomas, né? Então, taquicardia, sudorese, mãos suadas, uma emoção intensa, pode ter uma sensação de morte, de enlouquecimento, desconforto, né, de que algo vai acontecer, né, que não vai dar conta, que algo vai extrapolar. Então, assim, é uma sensação de medo exagerada. Dá para você identificar nesse sentido. Eu estou com muito medo, mas esse medo não está fazendo sentido. Esse medo não é proporcional. Esse medo que eu estou sentindo a respeito daquilo ali, ou daquele objeto específico, ou de sair, ou de me relacionar, não é um comportamento que a maioria das pessoas tem. Isso dá para você identificar se você tem fobia ou não. Uma vez, para vocês saberem como é, a gente às vezes tem fobias e a gente nem sabe ao longo da vida. Uma vez eu fui fazer uma entrevista de emprego e aí não sabia que eu tinha fobia nenhuma. Quando eu subi um viaduto para atravessar as ruas, né, que era aqui numa cidade, num bairro, no centro da cidade, onde tem muito carro, então é necessário um viaduto, minha perna começou a ficar trêmula. E ali eu descobri que eu tinha tinha fobia de altura. E aí eu comecei, meu Deus, eu tenho medo de altura. Eu não sabia. E aí eu comecei a ver em varandas altas, né, como é que eu me comportava. Mas, para vocês ficarem tranquilos, isso aí é super fácil de trabalhar.
Isso é possível ser trabalhado e vai depender da dinâmica da pessoa e da abordagem que o terapeuta vai estar trabalhando, né? Hoje eu não tenho mais isso, eu descobri depois de me tratei, fui fazer algumas sessões de MDR, que foi com MDR que realmente passou. Então, assim, é um tipo de transtorno de ansiedade que é possível voltar à vida normalmente. Se vocês conhecem alguém que esse vídeo pode ajudar, pode fazer diferença, então compartilhe. E não deixe de seguir os próximos vídeos.